textos bíblicos. Na maioria das vezes as mensagens são expositivas. Na maioria das minhas pregações. Então assim, isso mostra o nosso valor pela palavra. E só mais um detalhe, eu quero te parabenizar por estar aqui. Você venceu o frio. Isso tá bonito, né? Todo mundo quando faz frio aí, fica lindo. Olha que você está bonito hoje, veio tudo arrumadinho, né? Se eu quisesse vir com a minha skin verdadeira, era de touca e moletom, tá brincando. Mas a gente vai vir arrumado, né? Só assim, é só dentro de casa, não é verdade? E aí eu fico feliz, sabe por quê? Primeiro que é mais que a nossa obrigação vir na igreja. Mas às vezes a gente canta assim, ó: a perseguição não parou, a igreja. Aí eu até vi um meme esses dias que eu achei engraçado. Um pastor na chuva assim falando, eu esperando o irmão que falou que a perseguição não parou a igreja, mas a chuva parou ele. E às vezes a gente canta, né? A perseguição não parou a igreja, mas a chuva me para. O frio, misericórdia. Perseguição é uma coisa, frio é outra, né? Então assim, mostra aí que seu compromisso de ter vindo. Então glória a Deus por isso. Então 1 Samuel 3, do 1 ao 14, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Saul reinou 1 ano, e havendo reinado 2 anos sobre Israel, escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e no monte de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E ao restante do povo despediu cada um para sua tenda. E feriu Jonatas a guarnição dos filisteus que estava em Geba, e os filisteus o ouviram. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado a seguir Saul em Gilgal. Versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinheiros, pelas penhas, pelas torres e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Saul, porém, estava ainda em Gilgal, e todo o povo ia após ele tremendo. E esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então Samuel disse: o que fizestes? E disse Saul: porque via que o povo se dispersava de mim, e tu não vinhas nos dias que deu, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não busquei. Assim me forcei e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, você não foi inteligente, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora o seu reino não vai durar. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porque você não aguardou o que o Senhor te ordenou. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego essa palavra, te peço que o Senhor fale aos nossos corações, ao nosso entendimento, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, me dê de presente sua atenção, anote, porque essa palavra de hoje pode te ajudar muito na sua vida, na jornada da vida. Então preste muita atenção nessa palavra. O texto que nós lemos fala do rei Saul, de quando ele estava diante de uma guerra e ele não espera o profeta, e ele desobedece a Deus, sacrificando a Deus, e Deus então rejeita como rei. O contexto da história é o seguinte: Saul havia se tornado rei, e Samuel falou para ele o seguinte: Saul, você vai chegar em Gilgal e você vai me esperar 7 dias, porque eu vou lá e vou sacrificar animais para Deus. E Saul, então, no texto que nós lemos, ele foi guerrear com os filisteus, e os filisteus começaram a oprimir o povo e tentar brigar com o povo, e o exército de Deus, o exército de Israel, o exército de Saul estava sofrendo. Eles não estavam conseguindo ganhar, eles estavam tendo dificuldade. Resultado da história: o povo já estava cansado por guerrear com os filisteus, e o povo ficou esperando Samuel. E Samuel, então, passou 7 dias, e a Bíblia diz que Saul estava esperando Samuel para sacrificar os animais para continuar a guerra, porque os filisteus estavam pressionando, o povo estava pressionando Saul, e Samuel não chegou. A Bíblia diz que então Saul, ele mesmo, desobedece Deus, desobedece Samuel, o profeta, e ele mesmo pega os animais e sacrifica para Deus.
Nessa hora, na hora que ele estava fazendo isso, Samuel chega e fala assim: o que você está fazendo? E aí Saul fala: eu estou matando os animais, porque você não chegou, eu mesmo fiz isso, o povo está perseguindo a gente aí, nós vamos morrer. E Samuel olha para Saul e fala: Saul, deixa eu falar um negócio para você. Hoje, o seu reino teria sido firmado, Deus ia provar seu reino hoje, porque Saul tinha virado rei, Deus tinha posto de rei. Mas como você desobedeceu a Deus, Deus tirou o reino da sua mão e entregou para um homem melhor do que você. Se você continuar lendo o texto, aí você vai estar escrito. Então o texto que nós lemos mostra como Saul foi precipitado nas decisões, desobedeceu uma ordem de Deus, e ele perde a promessa de Deus para ele, as bênçãos de Deus para ele. Agora escute isso, o texto que nós lemos fala do rei Saul, e Saul tinha tudo para viver as promessas de Deus e ser um homem abençoado, mas o fato de Saul não esperar a hora certa fez Saul perder tudo que Deus tinha para ele. Saul, irmãos, ele cedeu à pressão do povo, e isso fez Saul cair. Saul caiu por não esperar, e não esperou por quê? Não esperou por causa da pressão do povo. E por que ele estava com medo do povo? Por que ele caiu? Por que ele cedeu? Por causa das emoções de Saul, por causa dos traumas que Saul passou. As emoções de Saul, os traumas passados de Saul, fizeram ele cair e perder a promessa. E hoje eu quero te mostrar como as suas emoções e as suas atitudes podem te fazer ou viver ou perder as bênçãos e as promessas que Deus tem para você. Então essa pregação, irmão, é muito poderosa. Então preste bem atenção no que nós vamos falar aqui hoje. Saul, irmão, foi chamado por Deus para se tornar rei. Não foi alguém que chamou Saul, foi Deus que chamou Saul. Olha só, 1 Samuel 9, do 15 ao 17. Vamos ler a Bíblia, presta atenção. Ora, o Senhor tinha revelado isso aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás capitão sobre o meu povo. E quando Samuel viu Saul, o Senhor disse a Samuel: eis aqui o Saul, o homem de quem te falei. Esse homem será o capitão do meu povo. Olha só, Deus deu uma promessa para Saul. Olha só, 1 Samuel 10:1, preste atenção, 1 Samuel 10:1. Então Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, ungiu Saul e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor capitão sobre a sua herança? Irmãos, olha que interessante, Saul foi chamado por Deus. Saul, ele tinha uma promessa. E sabe o que mais me chama a atenção? É que o texto também diz que Saul era muito bonito. Olha só, 1 Samuel 9:2, olha que texto legal esse aqui. A Bíblia diz que além de Deus chamar Saul para ser rei, Saul era bonito. Olha só. E esse tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo. Olha como a Bíblia diz, irmão, e tão belo, que olha só, que entre os filhos de Israel, ele está falando do país inteiro, é a mesma coisa, e Deus está falando assim, ó, vamos continuar lendo, peraí. Que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima ele sobressaía todo o povo. Presta atenção, a Bíblia está falando que na época Saul era o homem mais bonito do país. É a mesma coisa de Deus olhar para você e falar assim, que você é alguém falar que você foi declarado o homem ou a mulher mais bonita do Brasil, dos ombros para cima. Já parou para pensar nisso? Olha o que a Bíblia diz. Eu entendo isso aqui, porque eu, do ombro para cima, eu sou o mais bonito do Brasil. Sempre tem que fazer essas piadas, né? De fingir isso. É só para você rir, só para te divertir. A brincadeira à parte. O texto está nos dizendo que o rosto dele era o mais bonito. Assim as pessoas viam Saul. Assim Deus via Saul. Deus via Saul como rei. Deus via Saul digno de promessa.
Deus via Saul bonito, todo mundo achava Saul lindo, todo mundo via Saul desse jeito que nós lemos. Mas agora vamos ver como Saul se via. É aqui que está o ponto. Nós vimos como todo mundo via Saul, agora vamos ver como Saul se via. 1 Samuel 9:21. Aí você vai entender por que esse homem perdeu a promessa. Por que Saul foi um dos piores reis que eu já vi na minha vida. O homem tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Vamos aprender. Olha como que Saul se via. Então Saul respondeu e disse: porventura não sou eu, o filho de Benjamim, da menor tribo de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Israel? Por que, pois, me fala tais palavras? Ou seja, ele se viu menorzinho. E parece bonito, tem um senso aqui de humildade, mas isso aqui só demonstra problema emocional. Pessoa que se autodiminui. Quantas vezes, irmão, você é como Saul e se vê menor do que você é? Eu estava vendo uma vez uma menina contando que ela, até os 18 anos, não usou vestido ou short. Por quê? Porque um dia na escola dela, quando ela tinha 8 anos, um menino olhou para ela e falou assim: não, essas canelas é feia. Ela colocou aquilo na cabeça dela e ficou até os 18 anos sem mostrar a canela. Eu não estou falando sobre que nem ficar mostrando as canelas, não. Estou só querendo dizer o quê? Essa menina se via desse jeito. Ela pegou uma coisa e tomou como verdade. Você está entendendo isso? Quantas vezes, por causa dos bullying, por causa de alguma coisa, você se vê menor do que é? No texto base que nós lemos, parece que Saul desobedece a Deus por maldade. Mas a grande verdade é que o que fez Saul desobedecer a Deus foi os medos dele que foram gerados por traumas emocionais. Você vai ver o tanto que isso é claro no texto quando você lê. Olha só, 1 Samuel 13:8. Olha por que ele fez isso. Olha os traumas aqui atrapalhando o homem. Não foi por maldade, foi por causa de emoções. Olha lá. E esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Gilgal, o povo se dispersava dele. Olha isso, irmãos. Por que Saul sacrificou os animais antes do tempo? Porque o povo começou a ir em ora. Você entende isso? Ele só fez esse grande erro que fez ele perder o reino, porque ele tinha medo, sabe de quê? De ser rejeitado. Ele tinha medo de ser deixado. Ele tinha medo de ser excluído. Ele tinha medo de ser excluído. Ele tinha medo de ser rejeitado. Então quando ele viu o povo indo embora, aquilo fez ele tremer e fez ele tomar uma atitude errada. E o que me chama a atenção é que ele ficou com medo de ser rejeitado pelo povo. Sim ou não? Quem está comigo aqui? Olha para mim. Sim ou não? Ele ficou com medo de ser rejeitado pelo povo. Sim ou não? Mas sabe o que foi o resultado disso? Ele acabou sendo rejeitado por Deus. O medo dele de ser rejeitado pelo povo fez ele tomar atitude errada e fez ele ser rejeitado por Deus. E sabe qual foi a consequência? Ele acabou sendo rejeitado pelo povo, porque o povo começou a querer Davi. Meu Deus. Meu Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pois busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? Olha o que Paulo fala. Ou procuro agradar os homens? Se estiver ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, o cristão deve decidir a quem ele quer agradar, se é a Deus ou se é aos homens. E aí quando eu falo aos homens, você já pensa no homem de fora, né? Eu estou falando de você se auto-agradar. Decide quem você quer agradar, se é as suas vontades, se é as suas dores, ou se é a vontade de Deus para sua vida. Te peguei, porque na hora que eu falei, você está pensando sobre agradar quem está lá fora. Mas a grande verdade é que às vezes a gente desagrada a Deus querendo agradar a nós mesmos. E quem está lá fora também. Não tem que agradar ninguém, nenhum homem. Temos que agradar a Deus, porque Ele é o seu Senhor. O texto é claro, irmãos. Saul era belo, mas ele tinha problema de autoimagem. Fala assim comigo, autoimagem.
A Bíblia não nos mostra por quê, mas nós podemos perceber isso ao olhar algumas histórias da palavra. 1 Samuel 10, 22, alguns textos nos mostram esses problemas emocionais de Saul tinha. 1 Samuel 10, 22, então tornaram a perguntar ao Senhor: já chegou ali mais algum homem? E respondeu o Senhor: eis que está escondido entre a bagagem. Olha só, quando Saul foi ser levantado como rei, sabe o que ele fez? Ele escondeu no meio de mala. Ele chegou num monte de bagagem, foi por cima dele, ficou escondido. Ele ficou escondidinho. Ele ficou escondido, mocou, ficou com medo de ver ele. Eu estou com vergonha de ser levantado rei, irmãos. Teve uma época que eu trabalhava de mecânico. Já fui mecânico, sabe disso? Eletricista. Era eletricista, mecânico eletricista. E aí eu tinha um patrão com a mulher, todo dia ela pedia dinheiro. E aí teve um dia que ele pegou, meu patrão viu ela assim e falou pro funcionário assim, ó: fala que eu não tô aqui não, fala que eu não tô aqui não. E foi embora. Escondeu lá dentro da sala dele. Aí a mulher foi entrando. Cadê o animado? Cadê? Na hora que ela chegou, ela viu, aí ele falou: não tá aqui não. Ela entrou dentro da sala. Foi caruda. Aí ela olhou pro lado e tava assim, ó, olhando pra ela, e ficou assim. Aí ele levantou e fez assim: pois é, né? Nós hoje tá cheio de serviço, né? Nós estamos andando, fingiu que não tava acontecendo nada. Eu morri de rir. É o que Saul fez. Todo mundo fala: cadê o homem, gente? Vai levantar o homem rei hoje? Cadê o Saul? O cara marcou hoje para levantar ele de rei, cadê ele? Aí eles olhou lá num cantinho, tá Saul lá, no meio das malas. Olha isso, irmãos. Olha as crises desse homem. 1 Samuel 10, 16. Não, tô pelejando com o negócio aqui. Peraí. Vem cá, vem. Por favor, passa de novo depois. Olha outro texto, 1 Samuel 10, 16. Porém o negócio do reino de que Samuel falara, não declarou a seu tio. Olha só outro texto que nos mostra que ele tinha dificuldade com a família. Ele não contou para o tio dele que ele seria rei. Provavelmente ele tinha dificuldade com familiares. Presta atenção nisso, boa parte das crises que nós temos começou, sabe aonde? Em casa. Quando você olhou para a realidade da sua família e você achou que essa era a sua realidade. E não é porque sua família teve uma realidade que você teria ou terá a mesma realidade. Obrigado. A não ser que você tome as mesmas atitudes que os seus familiares tomou. E sabe que é um dos maiores erros da gente? Nós costumamos imitar o que nós mais odiamos dos nossos pais. Então, meus amados, ele tinha problema com família. Irmão, Saul era um homem bonito e que foi chamado para ser o maior de um país, mas ele ainda continuava com medo de rejeição. Provérbios 23, 7. A parte A do versículo. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como você imagina na sua alma, assim é. Quantas vezes a gente pensa que todo mundo está contra nós, nos perseguindo, nos diminuindo, mas na verdade só estamos olhando com a nossa própria ótica. É a gente, porque como a gente imagina, assim é. Nós lemos. Às vezes não está acontecendo nada aqui fora, mas eu estou vendo, porque eu olho com a minha ótica. Há um texto em Tito que fala assim, ó: aos olhos do puro, tudo é puro. Aos olhos do impuro, tudo é impuro. Às vezes os nossos olhos, o que estamos vendo fala mais de nós do que do outro. Há um livro que a pastora Larissa está lendo, que eu li. Eu já li, agora está lendo esse livro em casa. Eu te indico a ler, chama Vencendo com as Pessoas, do John Maxwell. E há um tópico nesse livro que fala assim, ó: quando Paulo fala de Pedro, eu aprendo mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Eu vou repetir. Quando Paulo fala de Pedro, eu aprendo mais sobre Paulo do que sobre Pedro.
Quando alguém chega para você para falar do outro, você aprende mais sobre quem está falando sobre o outro que sobre o outro em si. Quer saber do outro? Vai lá e pergunta a ele como que é. Não vai ouvir de outros, vai lá e pergunta a pessoa. Então quando alguém chega para você e está falando de alguém, ela está falando mais sobre ela, sobre como ela é, como ela vê as coisas, o caráter dela. Você entendeu isso? Então, aquilo que você está vendo, às vezes não é a realidade, é o que você está vendo. Eu estava conversando isso aqui agora com o irmão, e eu falei com ele, eu falei assim, irmão, se tem uma coisa que a internet fez, é os algoritmos. O que o algoritmo faz é fazer você achar que o mundo é o que você enxerga. Presta atenção. A internet hoje tem feito a gente acreditar que o mundo é o que está na nossa mão. Como assim? Deixa eu te ensinar uma coisa. O seu algoritmo, o seu Instagram, a sua rede social, ela te entrega o que ela quer que você veja. É o que você quer ver. E aí você acha que a realidade do mundo é aquilo que você está vendo. Não é a realidade. Vou te dar um exemplo. Quem viu que foi aprovada a escala 6x1? Quem viu lá? Levanta a mão. Quem viu? Quem não sabe, tá por fora das coisas. Hein? Escala 6x1. O que é a mulher lá? A mulher não, que ela é homem, né? Tá vendo? Já confunde. É homem, irmão. Homem. Foi lá e aprovou a escala 6x1. Ela é esquerdista. Aí eu vi o Nicolas Ferreira postando um vídeo criticando isso. Aí eu fui para os comentários. Todo mundo falando: o Brasil não aguenta mais a esquerda. A esquerda tá errada. Como que eles aprovaram isso? Nicolas, você que tá certo. É Flávio agora. É Flávio no fim do ano. Ele já vai ganhar. E não sei o quê. Eu falei assim, ok. E eles respondem de jeito. Todo mundo reclama da esquerda. Todo mundo disse que vai votar na direita. Os comentários é isso. Aí eu fui, falei assim, vamos ver. Vamos fazer uma prova social. Peguei meu telefone e fui lá no perfil do Érica Hilton. Fui lá no perfil dele. No post dele falando sobre a mesma coisa que o Nicolas estava falando e o povo estava criticando. E entrei nos comentários. Sabe o que estava escrito? Diva. Maravilhosa. Você tomou a melhor decisão. Nós amamos. Esse ano vai ser 13. É o Lula. Vai ser o Lula. Ele ganha de novo. A esquerda salva o Brasil. Ninguém mais aguenta a direita bolsonarista. E aí, quem está com a verdade? O que eu quero te falar é o seguinte, que os esquerdistas, eles veem o mundo com a ótica deles, vermelhinha. É a ótica. Então eles acham que tudo no mundo é aquilo ali. Mas aí os bolsonaristas também, que não é evangelho, bolsonarismo não é evangelho, desculpa te informar isso, eles botam a óticazinha e só vê o amarelinho e verde assim do Bolsonaro. E acho que isso é a realidade. Não é. O que eu estou querendo te ensinar? Que a gente às vezes acha que o mundo é o que a gente está vendo. Mas o mundo vai muito além do que nós estamos vendo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então o que eu quero te ensinar é: existe um outro mundo fora do mundo que você está. Vamos dizer assim. Que você vive dentro de você, na sua cabeça. Então quando você olhar com a sua ótica, aprenda, nem sempre o que você viu com a sua ótica é. Nem todo mundo está pensando em você. É aquela coisa que eu já falei aqui. Ah, sabe que eu não vou na igreja porque falaram mal de mim? Ah, você é perfeito. Você nunca falou mal de ninguém da igreja, né? Você, sua boca só sai provérbios e salmos. Você não quer vir na igreja porque falaram mal de você, mas você nunca falou mal de ninguém da igreja. Você entendeu? Ela também fala. Mas porque a gente olha com a nossa ótica. Nós temos que aprender a olhar com a ótica, sabe de quem? De Cristo, da palavra de Deus. É esse o olhar que eu tenho que olhar, o olhar de Jesus para as coisas. Você entendeu isso? Entendeu, irmãos? É sobre isso. É olhar com a ótica de Cristo. É olhar com a ótica de Jesus. E um fato interessante é que quando Saul se torna rei, alguns homens maldosos, que a Bíblia chama de filhos de Belial, eles vão zombar e criticar Saul. 1 Samuel 10, 27. Quando Saul se torna rei, vai aparecer uns caras para zombar dele, chamados filhos de Belial. Olha lá. Mas os filhos de Belial disseram:
como nos salvará este? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Porém Saul se fez de surdo. Então olha o que aconteceu. Os filhos de Belial, uns homens chegou falando para Saul, falando perto de Saul: esse cara vai ser nosso rei? Ele não vai dar conta não, ele é fraco demais. A Bíblia diz que Saul ouviu, ficou no cantinho ouvindo, mas fingiu de surdo. Olha que interessante. Belial, o que é Belial? O que é ser filho de Belial? O que é Belial? Belial no original do hebraico significa perverso, destruição. Ou seja, filhos da perversidade, filhos da perdição, da destruição. E quando você vai para o grego do Novo Testamento e lê a palavra Belial, no original, fala de Satanás. Aponta para Satanás. Ou seja, esses filhos de Belial, eles eram o quê? Homens perversos, filhos da destruição e filhos de Satanás. Ou seja, eles eram homens que causavam destruição e eram filhos do diabo. Eles eram usados pelo inimigo. É isso que a Bíblia está dizendo. O diabo, irmãos, aí eu quero te ensinar isso, eu tenho que te contar. O diabo sempre vai enviar pessoas, situações para te atacar nas áreas que você mais dá brecha. Faz sentido ou não faz? Esse é uma das coisas que o espírito de Belial faz, é isso. É causar o quê? Destruição. É causar o quê? Perversidade. É causar o quê? Contenda. Toda vez que você lê na Bíblia alguém que é filho de Belial aparecendo na situação, é sempre para criticar, sempre para causar briga, sempre para causar contenda, sempre para causar divisão. É sempre isso. Esse espírito sempre age dessa forma, com perversidade. E aqueles comentários maldosos, não é nem só um comentário mau, é um comentário maldoso, perverso. Quem se deixa ser usado por esse demônio age dessa forma, destrói tudo que faz, tudo que põe a mão destrói. Então o diabo, ele sempre vai enviar pessoas ou situações para te atacar nas áreas que você dá brecha. Irmãos, o problema de Saul era o quê? Rejeição. E o que o diabo fez Saul ouvir? Ele sendo rejeitado. Deus está falando, irmãos. O diabo sempre faz isso. O diabo sempre ataca de várias formas, até ele achar uma área que você começa a escarnecer e dar mau testemunho quando ele alfineta nela. Então escute isso. Irmão, por favor, escute. O diabo, ele fica te procurando na sua vida uma área que ele vê que nela você sente. Ele fica te atacando. Ele vê que você não sente nada, não reclama, não murmura, não desanima. Ele fica atacando. Quando ele acha uma área que você apela, que você fica com raiva de alguém, quer desviar da igreja, é igual o rapaz que faz bullying. Rapaz que faz bullying é assim, ele xinga o menino reage, ele não tá nem aí, mas na hora que ele vê que o menino reage, ele começa a alfinetar, não é assim? Quem conhece um homem que chama Bon Jovi? Levanta a mão, Bon Jovi. O Bon Jovi era um cantor famoso da época, sim ou não? Eu tinha umas primas minhas que falavam assim, que eu parecia com o Bon Jovi. Eu nunca tinha visto a cara do Bon Jovi, eu nem sei se eu pareço com o Bon Jovi. Mas elas falavam pra mim assim, ó: ô pai, você parece com o Bon Jovi. O que aconteceu, irmãos? Eu era menininho. Na hora que ela falava que eu parecia com o Bon Jovi, eu começava a chorar. Eu não pareço com o Bon Jovi, não tem nada a ver com o Bon Jovi. Eu nunca parei pra pesquisar como que é o rosto do tal do Bon Jovi. Não, depois eu vou botar uma foto aí do Bon Jovi aí pra nós, para ver quem que é o Bon Jovi. Falar que eu pareço com o Bon Jovi. E eu morria de raiva de falar, eu chorava, irmão, dava água pra pingar. Eu nem pesquisei quem era o tal do Bon Jovi. Mas por que minhas primas falavam isso? Porque era onde eu cedi, ela viu, pegou, achei o lugar, é só ficar aqui que ele sente. E elas brincavam, me zoavam. Então o que eu quero te falar é o seguinte: a mesma coisa o diabo faz. Ele olha na sua vida a área que você cede, a área que você apela. Mamãe, às vezes é seu filho. Mexeu com o seu... Aí você escarnece, aí ele fala, é aqui mesmo, eu vou fazer acontecer toda hora coisa aqui, ó. O
homem, o papai é o dinheiro. Aí eu vou fazer essa mulher gastar muito dinheiro, dividir 50 vezes nesse cartão. Aí você escarnece. Tá entendendo? O diabo vai procurar o lugar que você dá brecha e ele vai te atacar ali, vai ficar te alfinetando ali, causando destruição, causando problema, causando até você aprender a lidar com a situação. Enquanto você não aprender a ter maturidade o suficiente para não cair naquele lugar mais, o diabo não vai parar de te atacar naquele lugar emocional. Você entendeu isso? Você está rindo aí? Você já achou a foto do Bon Jovi aí, né? Coloca a foto do Bon Jovi. Bom que eu tomo uma água aqui. Ou não? O Marcos pra lá. Tá bem. Depois você pesquisa no Google aí, foto do Bon Jovi. Você entendeu isso, irmãos? O diabo sempre vai procurar uma área que você cede e vai ficar te tacando nela. Enquanto o maridão e a esposa não aprender a resolver, enquanto o jovem adolescente não aprender a resolver, enquanto o papai e a mamãe não aprender a resolver, enquanto os filhos não aprender a resolver, enquanto o cristão não aprender a lidar, o diabo vai ficar ali. 1 ano, 2 anos. Pastor, tem coisa que entra ano e sai ano, não para de acontecer na minha vida. Sabe por que não para de acontecer na sua vida? Porque você continua dando legalidade. Você continua dando legalidade. É por isso que o diabo não para de atacar naquela área. Saul, irmão, e aí você percebe uma coisa? O diabo se alimenta de emoções. Às vezes não é pecado, mas você está se entregando às emoções. E o diabo se alimenta daquilo. Entendeu? Saul finge que não escuta. Ele fingiu que não escutou. Mas isso mostra que ele é como aquelas pessoas que fingem que não sente, que estão escutando. Ou seja, Saul não estava resolvido 100% com seus traumas de rejeição, mas ele agia como se ele fosse o cara resolvido. Ele fingia que não estava ouvindo. Tem muitas pessoas que dizem: falem de mim, mas eu nem ligo. Eu vivo minha vida, eu vou fazer do meu jeito. Deixa que faça. Olha o Bon Jovi aí, irmão. O que tem a ver esse cara comigo? Apareceu a foto aí, irmão. Você é doido? O que eu tenho a ver com esse homem? Esse cara falando isso, cara. Não pode tirar essa foto, nunca. Ele tá igual o Tony Ramos, peito peludo. Tira isso aí. Misericórdia. Queima Jesus. Eu nem tenho esse pelo todo. Olha que figura. Tem nada a ver com o jovem bom. Mas o que o diabo faz? Isso aí. Ele distorce a sua identidade. Essa veio agora. Ele faz você achar que você parece com quem você não se parece. Ele distorce a sua identidade. Então tem muita pessoa que falem de mim, mas eu não ligo, eu vivo minha vida, eu vou fazer do meu jeito. Deixa eu falar. Eu vou quebrar o pau mesmo, já que ele está falando, eu vou quebrar o pau. E essa é a frase típica de quem ainda se dói, mas finge que é resolvido. Pastor, como que eu sei que de fato eu estou resolvido ou resolvida nas minhas emoções? Vamos aprender? Para você saber se você está de fato resolvido ou resolvida nas suas emoções, e o diabo não tem pega mais naquilo, é quando você fala ou faz isso aqui, ó. Lucas 23, 34. Rapidinho. Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? A pessoa que de fato está resolvida, ela não quer falar do outro, ela não tem raiva do outro. Ela é alguém que perdoa e ela pede Jesus para perdoar. Ela fala: o fulano não sabe o que ele está falando, ele não me conhece. Fulano falou isso de mim, da minha pessoa, mas ele não me conhece, ele não tem nada comigo. Então ele fala isso porque ele não me conhece. Talvez se fulano me conhecesse, ele saberia o quanto eu sou uma pessoa melhor. É a pessoa que perdoa, é a pessoa que sabe que a outra também tem problemas. Então se o outro tem problema, deixa o outro resolver com os problemas dele, eu resolvo os meus. Outra coisa, gente resolvida vive Mateus 5,39. Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau,
Mas, se qualquer um te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Gente resolvida nas emoções, ele dá outra face para o outro bater. Ele aceita sair perdendo. Ele aceita, às vezes, perder a discussão para não perder a pessoa. Muitas das vezes, eu não estou falando sobre não se posicionar, sobre aceitar as pessoas te diminuir, não é disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: é a pessoa que dá outra face para a outra. É gente que quando toma um tapa já não vira a mão. Muitos de nós é aqui, ó, tomei e revidei. Tomei e revidei, mas isso não é o que Jesus nos ensinou como cristãos. Jesus nos ensinou, sabe o quê? Perdoar o outro. Jesus nos ensinou, sabe o quê? Dar outra face. Tudo bem, você vai falar, tá beleza, pronto, acabou. Outra coisa, essa aqui para mim é forte. 1 Coríntios 9:19, isso aqui é a pessoa que realmente está liberta das emoções. 1 Coríntios 9:19, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Deixa eu te falar uma coisa: gente bem resolvida é gente que serve todo mundo. Sabe quando você vai poder servir todo mundo? Quando você se tornar livre de todo mundo. Sabe por que eu consigo te servir? Sabe por que eu consigo servir a nossa cidade? Porque eu sou livre da opinião de todo mundo. Porque se eu dependesse de todo mundo que critica, que fala, que amola, não estaria fazendo. Então, deixa eu te falar uma coisa: quer aprender a servir todo mundo? Seja livre de todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado, minha amada: até quando as pessoas vão ter as suas emoções na mão delas? Aí eu quero te fazer uma pergunta: será que você tem estado como Saul? O resultado foi Saul perder Deus. Irmão, não tem nada mais perigoso para um cristão, não é perder reino. A pior coisa que aconteceu com Saul não é perder reino, não é perder dinheiro, não é perder a aprovação de gente. O maior problema de Saul, que mais fez a vida dele se perder, foi perder Deus. Amado, Saul, a Bíblia diz que ele governou 40 anos, Atos 13:21. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul. Presta atenção, Saul foi rei por quantos anos? 40, quantos anos? Mas sabe quanto tempo Saul governou com Deus aprovando ele? 1 Samuel 3:1. Saul reinou 1 ano, e havendo reinado 2 anos sobre Israel. Saul foi rei 40 anos. O cargo estava lá, a posição estava lá, mas Deus com ele só governou 2 anos. Os outros 38 foi sem Deus. Sabe, quando você estuda a história de Saul, você vai perceber o quê? Se você depois pegar sua Bíblia e continuar lendo aí para frente, depois de 1 Samuel na sua casa, você vai perceber que Saul, o governo dele foi só debaixo de ataque, opressão de demônios. Presta atenção, ele foi muito oprimido por demônios, lutas, quedas, perca de respeito da família, das pessoas. Irmão, Saul era um cara que as pessoas não respeitavam, a família não respeitava, o demônio não respeitava, Deus não respeitava. O cara era perdido. E sabe o que mais me chama a atenção? Quando você estuda a história de Saul, lembra que eu falei que Deus falou que chamou outro rei, que foi Davi? Sabe o que mais me chama a atenção? É que Saul ficou 40 anos governando, e dos 40 anos, a maior parte do tempo, ele gastou a vida dele perseguindo Davi, porque Davi ganhou mais fama do que ele. Presta atenção, Saul, ele gastou a vida dele inteira perseguindo Davi. Ele cheio de problema, cheio de questão emocional, mas ele perseguia Davi. Ou seja, e aí eu quero te falar isso, olhe para o pastor, ou seja, pessoas com questões mal resolvidas dentro delas com outras pessoas sempre vão gastar a maior parte da vida delas com essas pessoas na mente. Eu vou repetir para que você me ouça. Saul ficou o tempo inteiro com Davi na cabeça dele. Eu vou repetir: pessoas com questões mal resolvidas dentro delas com outras pessoas sempre gastam a maior parte da vida delas com outras pessoas na mente. A pessoa não tem paz. A pessoa está sempre pensando no que fizeram com ela ou no que não fizeram para ela. A pessoa não tem paz, irmão. A pessoa não consegue ter paz. Ela está sempre pensando: mas fulano fez isso comigo, mas fulano devia ter feito isso comigo, mas fulano fez aquilo lá comigo. Ela fica por conta.
De ficar pesquisando, de entrar no Instagram e ficar vendo o que a pessoa está fazendo, está falando. De toda hora que vai conversar com alguém, põe o nome de fulano na roda. Isso aqui é muito feio. A gente mata as pessoas com palavras nas rodinhas de amigos. Assenta na rodinha, bota o nome da pessoa lá. Você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano falou? É carnal só. E paga de cliente, olha lá. Escarnecendo. E aí essa pessoa não tem paz, porque na mente dela fica só fulano. Ela acorda de manhã pensando em fulano, dorme pensando em fulano. Não tem paz. Por quê? Porque não se resolveu nas emoções. Isso é muito forte. E aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Saul, isso aqui é forte demais, ficou opresso por demônios. Saul ficou opresso por demônios. E eu volto a dizer e digo de novo: tem crente que por causa de legalidade nas emoções, legalidade nas atitudes, tem sido oprimidos por demônios. Tem doença que é física, tem doença que é fisiológica, tem doença que é demônio. Pastor, isso é triste ouvir, não sei o que. Tem gente que está opressa por demônios. Eu não concordo, problema seu, vai continuar opressa. Enquanto você não ter a atitude certa, ei, vou falar, marido e esposa, a maioria dos seus problemas emocional que você tem dentro de casa, emocional na sua mente, é pelo jeito que você trata seu marido, é pelo jeito que você trata sua esposa. Você não para de dar legalidade dentro de casa pro capeta. Você não para de dar legalidade. E o diabo tá atacando. Eu tenho que falar porque eu te amo. Eu tenho que dizer a verdade porque eu te amo. E o diabo tá te oprimindo. 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 E alimentando as suas emoções. Alimentando. E você deixa. Ah, mas o outro não faz. Irmão, cuida da sua vida. Faz você. O diabo se alimenta das emoções e dos seus pecados. 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Irmãos, o diabo atacava Saul, atormentava ele, o cara não tinha paz. E sabe quando que o diabo saía de Saul? Quando Davi tocava louvores para Deus perto de Saul. Escuta isso. 1 Samuel 16:23. Sabe quando que Saul parava de ser opresso por demônios? 1 Samuel 16:23. E sucedia, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o demônio se retirava dele. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeira coisa: louvores fazem demônios perderem forças. Então aprenda a trazer louvor para sua vida, louvor para sua casa. Põe louvor lá para você ouvir. Louvor mesmo. Ai, música não tem nada a ver. Tem a ver sim. Esse pastor que fala que música é tudo igual, não é. Música cristã é espiritual sim. Vai lá e põe para você ouvir dentro de casa. Traz paz para sua casa. Segunda coisa que eu aprendo é que Saul tentava matar Davi, sim ou não? E quem é que tirava o demônio de Saul? Davi. Saul perseguia quem tirava o tormento dele. Presta atenção. Saul perseguia quem tirava o tormento dele. É isso que a falta de queremos resolver nossas crises causa em nós. Nós passamos a atacar e a excluir quem muitas vezes quer nos ajudar. Uau! Você não vai falar uau, eu falo por você uau. Meu Deus, misericórdia. É isso que essas crises que você não resolve faz você atacar e excluir. Quantos de nós estão passando problema? Pessoas, irmão da igreja te procura, te chama, tenta te ajudar, você não quer. Quer continuar. E aí, irmãos, como que Saul perdeu o reino? Saul perdeu o reino porque Deus deu uma ordem para Saul através de Samuel. Olha que ordem foi essa. 1 Samuel 10:8. Tu, porém, descerás diante de mim em Gilgal, e eis que eu descerei a ti para oferecer holocausto e sacrificar ofertas pacíficas.
7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declaro o que há de fazer. Então, Samuel deu uma ordem para Saul. Daqui a um tempo, vai acontecer que você vai chegar em Gilgal. Fica lá 7 dias, eu vou aparecer sacrificar animal. Não faz isso, quem vai fazer sou eu. Essa é a ordem para o seu reino ser estabelecido. Mas Saul vai quebrar essa ordem porque ele estava com medo de perder pessoas e ser desaprovado por elas. 1 Samuel 13, do 8 ao 9. Vamos ler. E esperou, 1 Samuel 13, do 8 ao 9. A ordem era espera. Olha o que ele faz. E esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Presta atenção, a ordem era: me espera e pronto, acabou. Mas quando Saul viu que ele estava sofrendo pressão e perdendo gente, ele pega e age. Presta atenção, primeira coisa, nossa missão, irmãos, é cumprir a vontade de Deus, os homens aprovando ou não. A nossa primeira missão é cumprir a vontade de Deus, os homens aprovando ou não. Eu aprovando ou não. Quando eu falo eu, não é eu, pastor Rafael, não. É você, como pessoa. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu aprovando ou não. Ainda que eu, Rafael, não goste do que eu faço. Mas se Deus quer, eu vou fazer. Minha missão é fazer a vontade de Deus e pregar a palavra de Deus para vocês. Vocês gostando ou não. Deixa eu falar uma coisa. O povo aprova o que tem sido feito na igreja? Sempre tem gente para reclamar de tudo, irmão. Sempre tem uns que gostam e outros não. Dia 10, nós vamos ter o culto aqui de aniversário da igreja. Eu já sei que alguém vai chegar e falar assim, ó: não, mas podia ter feito desse jeito aqui, se fizeram desse outro jeito. Ah, não. Sempre tem. Então a pergunta que eu faço não é: será que o povo gosta ou aprova? A pergunta é: Deus, o que o Senhor acha disso? É a única pergunta que eu tenho que fazer. Saul, irmão, perdeu a liderança, perdeu a promessa, perdeu o reino, simplesmente por não saber esperar o tempo de Deus. O contexto da história está dizendo que Saul estava sofrendo opressão, o povo estava perseguindo Saul, estava tendo guerra, problema, briga. E aí o versículo seguinte diz que Samuel chega logo em seguida. Irmão, Samuel chegou 5 minutos depois dele ter feito o erro dele. Porque ele não suportou pressão. Escuta isso. Esse erro destrói, irmãos. Por causa da pressão da vida, tem pessoas que caem. Por causa das pressões da vida, das pessoas, da mente, nós fazemos as coisas e tomamos atitudes sem consultar a Deus. E a maioria das vezes desobedecendo a Deus. Saul tomou atitude. Ele só tinha que ter esperado 1 minutinho. Ele não esperou. Uma dica, irmãos, eu quero dar essa dica em amor: fica esperto com as pressões da vida. Não tome decisões precipitadas por causa das batalhas. Busque Deus. Não tome decisões precipitadas por causa da pressão da vida. Busque Deus. E sabe o que eu acho lindo? É que eu já te coloquei para vocês todo o diagnóstico, né? Tá, pastor, eu entendi. E como resolve? A Bíblia diz que Deus então vai levantar Davi. Sabe quem é Davi? Alguém que sofreu ataques igual Saul, perseguições igual Saul, exclusão igual Saul, e até na verdade maiores que Saul. Mas Davi reage da forma que eu e você deveríamos reagir. 2 reis escolhidos por Deus, 2 reis que passou pela mesma coisa e Davi ainda passou pior. Os 2 reagiram de forma diferente. Um só sofreu e foi rejeitado por Deus, o outro foi conhecido como o cara. E aí eu quero te ensinar o que Davi fez de diferente de Saul com as emoções dele, que fez ele voar e não cair igual Saul. Vamos terminar com isso. E aí a hora que se eu vou, já teria anotado. Pastor, mas você não anota? É porque eu já anotei, tá? Tem uns buscos. Então eu vou falar para você o que Davi fez de diferente de Saul, que fez ele vencer. Mesmo com os mesmos problemas, viu? Primeiro, eu não vou ler os textos bíblicos, tá? Eu vou te falar a referência, você anota para ler em casa, por causa do tempo. Mas eu vou te falar e vou te dar a base de onde a Bíblia ensina sobre o que eu estou falando, ok?
Primeira coisa que Davi fez: Davi não olhava para a opinião alheia, ele olhava para a promessa. Primeira coisa, Davi não olhava para a opinião alheia, ele olhava para a promessa. Se você pegar sua Bíblia e ler, nós não vamos ler para ganhar tempo, 1 Samuel 17, do 28 ao 30, a Bíblia diz que Eliabe, irmão de Davi, critica Davi, mas Davi não fica olhando para Eliabe, ele olha para o gigante que ele ia vencer. Ou melhor, ele olha para a promessa e nem para as acusações do gigante. Deixa eu te falar uma coisa: Davi não olhava para a opinião alheia, ele olhava para a promessa. O foco dele estava no que Deus disse para ele. O foco dele, porque tem irmãos, às vezes a gente para ou começa coisa porque o outro está falando, porque o outro disse, porque o outro deixou de dizer. Não, eu não posso parar. Por que eu não posso parar? Porque Deus me deu uma promessa. Ei, você não faz algo ou deixa de fazer porque o povo te aprova ou te desaprova. Você faz porque Deus está feliz com o que você está fazendo. Isso basta. Então, ele olhava para a promessa, não para o problema. Deixa eu te falar isso. Saul estava xingando Davi, mas Davi olhava para a promessa. Eliabe xingou Davi, mas Davi olhava para a promessa. O gigante atacou Davi, mas Davi olhava para a promessa. Tem dias que você vai ser tentado a olhar para o problema, mas eu quero te dizer: olhe para a promessa que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Segunda coisa que Davi fez, quando você estuda a história de Davi, você pode pegar 2 Samuel e ler todo ali que você vai aprender, 1 Samuel e 2 Samuel. Davi foi um homem de intensa fome espiritual e paixão por Deus. A vida de Davi era uma vida regada de oração e intimidade. Tanto é que Davi escreve muitos salmos na Bíblia. Então, irmão, se tem uma coisa que fez Davi ficar de pé diante dos problemas, é que Davi buscava Deus. É o óbvio, mas a gente às vezes não faz o óbvio. Até quando você vai ficar sem entender que o que resolve sua vida, na maioria das vezes, é oração, jejum e leitura bíblica. É ir à igreja e ir na célula. Às vezes você faz tudo. Você olha a sua vida financeira, você tenta prosperar, você faz gambiarra, você compra, você vende, você investe, você faz tudo que você pode fazer. Você busca ajuda, você faz catira, mas você não faz a única coisa que você tinha que fazer: ir para Deus. Orar, ter tempo de oração, tirar uma hora de oração. Davi entendia isso. Diferente de Davi era Saul. Saul, ele desejava agradar a Deus, ou melhor, ele desejava agradar ao povo mais do que a Deus. Davi, a Bíblia diz que sempre consultava a Deus antes de tomar decisões. Ele não era precipitado. Terceira coisa que fazia Davi romper: Davi, ele consultava Deus toda vez antes de tomar decisões. 2 Samuel 5, do 19 ao 25. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel 5, do 19 ao 25, que aconteceu uma situação que Davi ora e fala: Deus, como eu vou atacar meus inimigos? Deus fala assim, assim. Aí ele ataca. Depois ele volta e fala: Deus, ganhei. Agora como que eu vou fazer? Aí Deus fala: agora você não vai atacar de frente. Você vai passar por trás e atacar por trás. Estratégia muda. Não é porque deu certo uma vez que vai dar certo de novo. Então, ou seja, sempre consulte a Deus. Davi não tomava decisão precipitada. Ele orava, ele planejava, ele organizava. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, é engraçado que é uma bola de neve, né? Os seus problemas emocionais te faz não planejar e se organizar. E a sua falta de planejamento e organização faz você passar a luta financeira e luta dentro de casa, luta com a família, luta espiritual. E a luta com a família, luta espiritual, luta financeira, faz você ter crises emocionais. E assim a bola de neve vai. Percebe isso? É um emaranhado de coisa. Então o que você tem que fazer? Parar de tomar decisão precipitada. Pensa antes de fazer as coisas. Quem aqui sabe o segredo do sucesso? Alguém sabe? Eu também não sei. Sabe, irmão? Então no final, sabe? E aí é lógico, né? É Deus, eu sei, é Deus, buscar Deus e tal. Mas eu quero falar o seguinte: qual é o segredo de sucesso? Qual a fórmula de sucesso? Não dá para saber. Vou dar um exemplo. Um cara vende rosquinha e pode ficar milionário, sim ou não? O outro vende rosquinha, quer dizer que vai ficar milionário? Não. Não dá para saber quem vai dar certo e não dá. Às vezes a pessoa faz a mesma coisa, um dá certo, outro não dá, a gente não sabe por quê. Então o caminho para o sucesso nós não sabemos. Agora eu vou fazer a pergunta: quem é que sabe pelo menos umas 10 formas de fracassar na vida? Levanta a mão. Não é possível que você não sabe pelo menos umas 10 formas de fracassar na vida, sim ou não? Porque eu quero dar errado na vida, eu quero ir para o inferno, o que eu faço? Eu brinco muito com o Diego: como vai perder a salvação? É fácil, irmão.
Sai metendo louco, gritando, dá chute nas pessoas na rua. Tem como. Se você forçar demais, você não dá conta. Dá pra fazer. Então o caminho do fracasso é fácil saber, sim ou não? É não planejar, é divorciar, é ter problema dentro de casa, é brigar, é tudo falar. Todo mundo sabe, é usar droga, é ter vícios, é beber demais, é ter amizade errada, é pegar seu dinheiro e jogar fora. A gente não sabe o caminho do fracasso, sim ou não? Então, pastor, como que eu faço para alcançar o sucesso? O sucesso eu não sei, mas o fracasso eu sei. Então o que você faz? Vai oposto ao caminho do fracasso. A chance de você ter sucesso é má. E ó, eu ouvi isso de um bilionário. Faz sentido ou não faz? Então, se você não sabe o caminho do sucesso, mas sabe o caminho do fracasso, vê o caminho do fracasso e vai oposto ao caminho do fracasso. A chance de você ter sucesso vai ser muito maior. Então é planejamento. Davi planejava. Outra coisa que ele fazia, ele era humilde e ele perdoou as pessoas, inclusive Saul. Davi era um cara que perdoava. 1 Samuel 24:6. Ele vai dizer: quem sou eu para atacar o ungido do Senhor? Davi sempre perdoava Saul. Davi tinha um coração perdoador. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Se tem uma das coisas que vai fazer você ter problema emocional, sabe o que é? Guardar rancor, guardar mágoa. Quer ver você não ter paz na sua vida? Quer ver você pôr a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir? É só você fazer isso aqui, ó. É o caminho do fracasso. Tenha mágoa, tenha raiva e não perdoe. Pode ficar tranquilo, você não vai ter paz. Davi era um cara que perdoava. Por quê? Quando você perdoa, você libera o outro. Entende isso? Deixa fulano ir. Mas fulano fez. Deixa fulano, deixa ver a vida dele. Eu quero é ter paz. Quem entendeu isso? Eu quero é ter paz. Paz, só quero ter paz. É isso. Outra coisa, ele gastava mais tempo adorando a Deus e levando o povo a adorar do que falando dos ataques que sofria. Isso aqui é forte. 1 Crônicas 15:16. Ele gastava mais tempo adorando e levando o povo a adorar do que falando o que falaram com ele, do que fizeram com ele. Você fica gastando mais tempo falando o mal que te fizeram ou engrandecendo o nome de Deus? Outra coisa, isso aqui é muito forte. Irmão, tem que te contar isso. Vai escutando. Estamos finalizando. Outra coisa que Davi tinha que fazer ele ter sucesso nas emoções. Davi sabia de seus traumas e dores. Ele não escondia suas emoções, mas as mostrava para Deus e buscava sempre a cura. Ele os enfrentava e não se dava por vencido. A gente vai ver isso em Salmos. Então Davi, ele reconhecia os problemas emocionais que ele tinha, não fingia que não tinha. Ele sabia e resolvia. Outra coisa, isso aqui é forte. Davi tinha um coração ensinável. Fala assim, o coração ensinável. Ou seja, Davi arrumava a rota rápido. Quando Davi via que ele estava errado, ele não ficava argumentando, porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quando Davi via que ele estava errado, ele arrumava a rota na hora. É igual quando Natan chega para ele e fala: você está em pecado. Ele, na hora, ele vai escrever Salmo 51 e fala: eu pequei, vou consertar a rota. Davi era rápido, coração ensinável. Outra coisa, até quando Davi caiu, ele se arrependeu e correu para Deus, ainda que ele perdesse o trono. Quando Davi caiu e Natan joga na cara dele o pecado dele, ele correu para Deus, diferente de Saul, porque a Bíblia diz que Saul, quando perdeu o trono, ele correu para o trono. Davi, quando ele cai, ele corre para Deus. Saul, quando caiu, correu para o trono. E aí eu quero te fazer uma pergunta: quando você erra, você corre para Deus ou corre para manter o seu status? Ele era humilde para aceitar a correção dos profetas de Deus. E aí você pode ler em casa, 1 Samuel 15:30, 2 Samuel 12:13, Salmo 51, 2 Samuel 24:17. Amados, os dois foram chamados por Deus. Os dois tinham trauma de rejeição. Tem uma música tocando. Os dois tinham trauma de rejeição. Os dois pecaram. Os dois, eu vou repetir, os dois foram chamados por Deus. Os dois tinham trauma de rejeição. Os dois pecaram, mas um foi para Deus e se arrependeu e consertou a rota. Esse foi Davi. E o fim de Saul, a Bíblia diz que foi, sabe o quê? Suicídio. O fim de Saul foi suicídio. Porque um homem que não se resolve emocionalmente, uma hora a pressão fica demais. O
O fim de Saul foi suicídio. O fim de Davi, sabe o que foi? Prosperidade e bênçãos. Ele viu os filhos dele crescer. Hoje, todos nós temos que decidir se queremos ser como Davi ou como Saul. Irmãos, todos nós passamos por traumas, por ataques, por lutas, por pecados, eu sei. Mas todos nós, todos recebemos promessas de Deus, a chance de perdão, o amor de Jesus e a presença do Espírito Santo. O amor de Jesus na sua vida é fiel para curar todas as feridas do seu coração. Então nessa noite, exponha as suas dores ao Senhor e deixe Ele curar você. Amém? Você pode dizer: pastor, o diabo me deformou. O diabo tem me deformado. Irmão, Deus te criou, o diabo te deformou, mas a cruz de Cristo te restaurou. Você perdeu uma grande chance de dar glória a Deus mais forte. Deixa eu te falar uma coisa: a sua vida não se trata de luta, mas se trata de glória. Não é a luta que te derruba. Presta atenção, a sua vida não tem a ver com as lutas, tem a ver com a glória. Não é as lutas que te derrubam, é a falta de glória. Mas aí o seu problema é que você tem procurado a glória em homens, mas a glória que você precisa é um avivamento na sua vida. A Bíblia diz que Deus coloca diante de você hoje a bênção e a maldição. E hoje o Espírito Santo está te perguntando: você quer ser como Davi ou como Saul? E eu te garanto que se você decidir ser como Davi, o Senhor está neste lugar para te ajudar em todas as coisas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Ministério de louvor pode subir. Glória a Deus. Rapidamente os obreiros já podem se posicionar aqui. Eu quero fazer esse apelo muito rapidinho. Nós já extrapolamos o tempo por conta da sede e tudo, mas eu quero rapidamente fazer um apelo com você. Às vezes você chegou aqui hoje e você tem estado como Saul, e essa pregação às vezes causa na gente tristeza, por a gente ver que a gente está errado, que precisa se arrepender. Mas não tem problema, a Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo produz a morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então nesse momento agora, eu quero fazer esse apelo. Se você tem sentido que suas emoções têm te dominado, você tem sido como Saul, e você está vendo que as promessas estão se perdendo, caindo das suas mãos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Às vezes tem traumas emocionais, traumas físicos que você sofreu. Os obreiros, bem rapidinho. Irmãos, você que é obreiro e não está escalado, vem ajudar. Eu peço que somente obreiros orem pelas pessoas que estão aqui à frente. Somente obreiros. Você que é obreiro e às vezes não está escalado, vem me ajudar aqui também, para a gente orar para esses irmãos. Você que está aqui neste lugar e você sente que tem traumas na sua vida que você precisa resolver, que o diabo tem tentado destruir suas emoções,